Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava em casa ali de bobeira quando recebi aquela mensagem no celular. Fui conferir e vi que se tratava de um número desconhecido. Quando abri a mensagem, não era texto, era só uma foto. E no que bati os olhos naquela foto, senti aquele gelo na espinha. Porque na foto aparecia meu pai ao lado de uma mulher. Os dois de rostinho colado, no maior clima de intimidade. O detalhe é que eu conhecia aquela mulher. Por isso, senti aquele gelo. Seu nome, Janaína. Fazia uns 5, 6 meses que a gente não se via. Mas tínhamos vivido um caso ardente de amor num passado não muito distante. Cheguei a sentir uma fisgada quando vi aquela foto. Fiquei ali me perguntando o que ele estaria fazendo do lado do meu pai. E naquela intimidade toda. Será que se conheciam? Pelo jeito sim, né? Os dois de rostinho colado? A menos que fosse montagem. Eu tinha conhecido a Janaína 1 ano e meio antes. Me sentia atraído por ela desde o comecinho. Até porque era uma mulher linda, um corpo perfeito. Desde o começo, senti que ela também ficou jogando charme para mim, se insinuando, dando aquela bandeira, o que só aumentou o meu entusiasmo. Nos víamos durante a semana, porque trabalhávamos bem próximos. Mesmo assim, demorou um tempo para a gente se aproximar. No dia em que trocamos o nosso primeiro beijo, ela fez aquela confissão. Sabe que já faz uns 13 meses que eu te paquero? Eu tinha certeza que a gente ainda acabaria ficando junto. Foi inevitável. Ela estava afim, eu já estava há muito tempo, acabamos nos envolvendo. Só que desde o começo eu senti que tinha alguma coisa de errado. Porque ela era assim meio cheia de segredinhos e de horários. Não era sempre que a gente podia se encontrar. O que você pensa, assim, num caso típico como esse? Que a pessoa tem alguém, que a pessoa, ou a mulher é casada, ou tem um namorado. Logo matei a charada. Comecei a desconfiar que ela era casada e não deu outra. Apesar de me levar no bico durante algum tempo, ela não conseguiu esconder a verdade durante muitas semanas. Claro que quando ela confessou que tinha um marido, mais do que isso, tinha 2 filhos, eu fiquei chocado. E aquele encanto todo meio que se quebrou. Quando descobri, já fazia uns 3 meses que a gente andava saindo. Juro. Tentei até tirar o corpo fora. Mas essa mulher tinha um poder de sedução tão grande. Eu não conseguia resistir quando ela me procurava. E normalmente a gente acabava na cama. Não é que eu estivesse apaixonado. Apaixonado, na verdade, nunca estive. Mas a atração que eu sentia por ela, o tesão, para falar bem claro, era muito forte. E ela tinha uma arma a seu favor, que era muito poderosa. Era demais na cama. Sabe aquela mulher que entre 4 paredes ela não tem pudor, faz qualquer coisa. Toda vez que eu pensava em me afastar, eu lembrava de tudo que a gente fazia na cama e acabava desistindo. No entanto, nossa história começou a ficar perigosa e num consciente assim que eu comecei a me assustar. Para começar, ela falou que estava gostando de mim de verdade, apaixonada. E mais do que isso, me queria só para ela. Tanto que
manifestou a sua intenção de abandonar o marido para ficar comigo. Aí eu me assustei. Eu não queria que ela fizesse isso. Até porque, repito, sabe, um casinho, ir pra cama, motel, tudo isso eu tava gostando, mas, sabe, esse negócio de largar do marido, não. Agora, o que mais complicou mesmo foi que ela passou a querer me controlar, mandar em mim. A comprometida da história era ela. Mas ela que começou a me cobrar um monte de coisa. Várias vezes tentei dar um basta, só que ela não aceitava. Aí fazia chantagem e aos poucos eu fui me sentindo sufocado, com medo até do marido dela descobrir tudo. No fim, percebi que não tinha outro jeito. Resolvi cortá-la da minha vida de uma vez por todas. Coincidiu, inclusive, com a época em que tinha trocado de emprego. A gente já andava assim meio afastado um do outro. Já não nos víamos com tanta frequência. De maneira que aproveitei aquele embalo e resolvi a parada. Só que, repito, ela não aceitou. Ficou um monte no meu pé. Não parava de mandar mensagem, de ligar, de me procurar, inclusive no serviço. Olha, chegou num ponto que fui obrigado a bloquear o número dela. Mesmo assim, ela ligava de outros números. Aí, quando via que era ela, eu desligava no mesmo instante. Pensa no tormento que se tornou a minha vida. Até que, com o tempo, aos poucos, aquela pressão foi diminuindo. Até que do nada parou. Que conclusão que eu cheguei? Que ela devia ter percebido que estava perdendo tempo, né? Que não tinha mais jeito. E já faziam 5 meses, quase 6, que a gente nem se falava. Ela devia ter trocado de chip, porque aquele número do qual me mandou aquela foto com o meu pai era desconhecido. Juro. Eu fiquei sem entender nada. Sabe, olhando para aquela foto e me perguntando o que significa isso, meu Deus. E essa pergunta ficou martelando na minha cabeça durante um tempo. Fiquei ali esperando que ela mandasse mais alguma coisa e, de fato, logo em seguida, chegou outra mensagem. Oi, tudo bem? Quanto tempo, né? Olha, meu coração começou a bater, porque eu senti alguma coisa de muito ruim tinha ali. Ela estava preparando alguma encruzilhada para mim, só podia, né? Tanto que em seguida ela perguntou: e aí, conhece essa pessoa da foto? Perguntei o que é que estava fazendo o meu pai ali naquela foto, só que ela não respondeu. O que eu fiz? Acabei indo conversar com a minha mãe. Minha mãe estava na cozinha, lidando com o bolo. Perguntei se ela sabia do velho. Ela falou que ele tinha mandado uma mensagem avisando que ia ficar trabalhando até mais tarde. Já senti aquela coisa ruim por dentro. Com toda certeza, o pai tinha mentido para ela. Tanto que dali a pouco, uns 30 minutos mais ou menos, chegou outra mensagem daquela diaba. Outra vez, uma selfie dos dois juntos, ela e o pai. Só que dessa vez, o velho estava sem camisa e ela de sutiã. E o pior, o ambiente dava para ver, não havia nenhuma dúvida. Se tratava de um motel. Ela ainda escreveu aquele texto embaixo da foto. Você teve quem puxar, sabia? Teu pai não nega fogo, não. Meu Deus, era só o que faltava. Meu pai estava num motel com ela. Como que aconteceu? De que jeito? Um absurdo!
Como que os dois tinham se conhecido e se aproximado? Como tinham chegado àquele ponto? Olha, minha ficha custou a cair. Detalhe, meu pai estava com 59 anos. Era um homem forte. Era só o que me faltava. Os dois estarem de caso. Como que isso tinha acontecido? Como tinham se conhecido e se aproximado? Olha, deu um nó na minha cabeça. Mandei outras mensagens a ela. Só que quem disse que ela respondeu? Quando meu pai chegou à noite, senti que ele estava bem diferente. Aquele sorriso estranho nos lábios. Aproveitei um momento em que a mãe estava no banho para puxar uma conversa com ele. Perguntei, assim como quem não quer nada, o que ele tinha feito na parte da tarde. E ele repetiu o que tinha dito à mãe, ou seja, mentiu. Falou que tinha trabalhado até mais tarde. Até para mim ele mentiu. Eu ainda perguntei se ele tinha certeza. E apesar de ter feito uma cara meio estranha, confirmou. Foi então que eu peguei o celular e abri aquela foto. A primeira. Porque eram duas. Abri a primeira, em que ele aparecia de rostinho colado com a Janaína. E aí mostrei para ele. Quando bateu os olhos na imagem, sua expressão se transformou. Ué, que é isso? Que é isso, pai? Senhor que me pergunta? Ele perdeu a cor. Onde você conheceu essa mulher, hein, pai? O que você estava fazendo com ela? Então, é uma conhecida. Conhecida, pai. E onde que o senhor conheceu ela? Em vez de responder, ele quis saber como eu tinha conseguido aquela foto. E aí eu fui sincero com o velho, né? Quer saber? Foi ela que mandou. Ela te mandou? Mas vocês se conhecem? Pai, da missa, o senhor não conhece a metade. É para o senhor ver como o mundo é pequeno, pai. Me diga, o que o senhor tem com essa mulher? Então, já falei, é uma conhecida. Conhecida, pai. Olha aqui nos meus olhos, sou teu filho, pai. Vocês estão de rostinho colado na foto, cheio de intimidade. Conhecida? Você acha que eu sou bobo? Ele ficou me olhando assustado. E olha, eu nem ia mostrar a outra foto. Aquela em que dava para ver que os dois estavam numa suíte de motel. Ele sem camisa e ela de sutiã. No fim, acabei mostrando. Até pra gente esclarecer de vez aquele episódio. E quando viu a foto, em vez de ficar pálido, como tinha acontecido da primeira vez, ele ficou vermelho como um pimentão. Deu para ver que sentiu vergonha. Voltei a perguntar. O que o senhor tem com essa mulher, pai? Não tem medo que a mãe descubra? Te bote para fora de cara? Te bote porta fora? Ele franziu a testa. Ficou me olhando assim com aquela cara de assustado. Até que se deu por vencido. Até porque estava ali a prova. Daniel, pelo amor de Deus, que fique só entre nós, tá? Eu conheci essa mulher faz uns 2 meses aí. Então, a gente acabou se envolvendo. Mas como foi isso, pai? Se conheceram como? Foi ela que se aproximou do senhor? Ele confirmou. Se bem que naquelas alturas, eu já tinha entendido a charada.
Só que ele confirmou, mas não entrou em detalhes. Só disse que tinha engatado um caso com ela e já tinham ido para a cama 3 vezes. Tapei o rosto com as mãos. Mas me senti tão mal. Por ele, por mim, pela minha mãe. Por acaso, essa sem vergonha falou pro senhor que é casada? Nessa hora, ele arregalou o olho. Casada? Não. Não falou nada. Bom, se bem que eu também sou, né? Daniel, você ainda não me falou de onde que você conhece a Janaína. Olha, nessa hora eu fiquei até em dúvida se contava ou não. Para ele, que também já tinha me envolvido com ela. No fim, resolvi abrir o jogo. Contei tudo, desde o começo. E a cada palavra minha, eu notava que ele ficava mais e mais ressabiado. Infelizmente, tivemos de interromper a conversa porque minha mãe saiu do banho e, para ela não ficar desconfiada, achei melhor encerrar por ali. Ele não falou se estava sentindo alguma coisa por aquela sem vergonha, mas eu vi que ele ficou bem amuado, bem triste. Sabe quando a pessoa fica abatida quando sabe de alguma coisa? Bem decepcionado ele ficou com as coisas que eu contei. Fiquei até me perguntando se ele não estaria apaixonado por ela. Não era uma coisa muito difícil de acontecer, porque além de ser uma mulher sensual, em se tratando de sexo, bom, já falei sobre o assunto. Olha, depois, quando eu deitei na minha cama, eu fiquei ali pensando e cheguei à conclusão de que ela com certeza tinha se aproximado do meu pai apenas com um objetivo: me atingir. Mas a troco de quê? Será que ela queria se vingar de algum modo? Escolheu meu pai como alvo? Olha, deu um nó na minha cabeça. Mas eu resolvi que ia tirar tudo aquilo a limpo. No domingo, mandei mensagem para ela, só que ela não respondeu. Até que na segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã, eu ali no trabalho, chegou uma mensagem dela. O que você foi inventar pro Jair que ele me ligou hoje cedo para falar um monte de coisa, hein? Respondi: não inventei nada, Janaína. Mas ele já sabe de tudo o que rolou entre a gente. Aliás, o que você está fazendo, hein? Qual é teu objetivo? Por que você se aproximou do meu pai? Em vez de responder, ela mandou aquilo assim, com um toque de ironia. Teu pai é melhor que você, viu? Na cama, ele dá show. Aliás, dá show em você em todos os sentidos. Ficou muito claro que ela queria me provocar. Já estava claro. Depois disso, então, respirei fundo. Mandei outra mensagem. Eu sei muito bem que você se aproximou dele para me atingir, Janaína. Do que ela retrucou. Você se acha o último biscoito do pacote, né? Já falei. Teu pai é melhor que você na cama. Aliás, se você quer saber, perdi muito tempo da minha vida com você, sabia? Pensei um pouco, depois escrevi outra. Olha, eu vou te pedir uma coisa. Espero que você me atenda. Quero que você fique muito longe do meu pai e da minha família. Se você tem algo para resolver comigo, resolva comigo. Não fique colocando outras pessoas na história, viu? O que você quer? Estragar o casamento dos meus pais? Ele então propôs a gente se encontrar para conversar, disse ela. Falou que realmente tinha ficado um assunto assim meio inacabado entre nós e que seria realmente bom colocarmos tudo em pratos limpos.
Combinamos então de nos vermos depois do meu serviço. Fiquei de encontrá-la num determinado lugar. Quando ficamos frente a frente, ela ficou me olhando assim durante um tempo, eu olhando para ela, sem saber o que dizer. Até que ela perguntou: a gente vai conversar aqui, no meio da rua? Eu tinha deixado o carro ali perto e propus darmos uma volta, porque não estava a fim de irmos a um outro lugar, um restaurante, um bar. Ela concordou. Depois que entramos no carro, eu só queria saber de uma coisa: por que é que ela tinha se aproximado do meu pai? Aliás, como que ela sabia que ele era meu pai? Será que tinha investigado a minha vida? Ela riu quando eu perguntei isso. Nossa, homem é tudo bobo mesmo, né? Nós mulheres estamos sempre a um passo à frente de vocês. E a gente sempre consegue o que quer. E olha, Daniel, você tem sim um pouco de razão, viu? Quando me aproximei do teu pai, eu só tinha um objetivo: te atingir de algum modo. Porque isso, Janaína, se já faz tanto tempo, eu pensei que você tivesse superado. Tem situações que deixam marcas. Quem bate, esquece, né? Você sabe por que eu me afastei de você, Janaína? Não se faça de vítima. Para começar, você escondeu que era casada, que tinha filhos. Você acha isso certo? Eu posso até ter errado, mas você destruiu a minha vida. Eu estava apaixonado por você de verdade, Daniel. Quer dizer, acho até que ainda tô. Só que você me usou e jogou fora. Mas que usei? Meu Deus, uma mulher do teu tamanho falando isso? Você achou que se aproximando do meu pai, você ia conseguir alguma coisa comigo? Você vai ter que se afastar dele. Se a mãe descobrir essa história, olha, eu não quero nem pensar. Olha, Daniel, eu até posso fazer o que você quer, mas eu ganho o que em troca? Cadê meu prêmio? Como assim prêmio? Preciso de uma compensação. Mas eu te digo o que eu quero. Eu é que falo meu prêmio. Eu quero você de volta. É a minha condição. Você ficou louca. Sem chance. Mas sem chance. Mas nem morto. Foi aí que o improvável aconteceu. Primeiro ela me xingou, só que em seguida começou a chorar, a dizer que me amava, que não tinha conseguido me esquecer, que não se conformava em me perder e que estava disposto a ir até as últimas consequências para que eu voltasse por ela. Meu Deus, você não tem medo do teu marido descobrir? Ela falou que não se importava, que até seria melhor. Ainda arrematou: se você voltar para mim, eu é que largo dele na mesma hora. Meu Deus, você enlouqueceu. Você é maluca. Sou mesmo maluca por você. Ela fez de tudo para me tirar do prumo. Veio pro meu lado, começou a me alisar, tentou me beijar, eu ali me desvencilhando. Olha, só eu sei o sufoco que eu passei. No fim, consegui tirá-lo do meu carro. Ela parecia que estava com o diabo no corpo. Pensei até que fosse fazer um escândalo ali, chamar a atenção das pessoas na rua. Parecia uma louca. Nos dias que se seguiram, a gente continuou conversando e como viu que não ia conseguir mais nada comigo, principalmente depois de ter se envolvido com meu pai, ela fez aquela ameaça: ninguém me trata assim como você me tratou, viu?
Não queira saber do que uma mulher humilhada é capaz. Perguntei se ela estava me ameaçando, no que ela imediatamente respondeu: por que você não paga para ver? Por sorte, mesmo estando com a cabeça virada, meu pai acabou se acalmando, até porque eu cheguei ameaçado que ia contar tudo para minha mãe. Aí ele se afastou daquela diabo. Bem verdade que ele deu um monte de conselho. E repito, até ameaças eu fiz. Só que mesmo assim, eu tenho medo que, sabe, até para se vingar de mim, ela me prometeu, falou que não ia ficar daquele jeito. Então eu tenho medo que ela já descobriu quem era meu pai, chegou a se meter com ele, pra cama com ele. Não seria difícil para ela saber quem é minha mãe? Então, tenho medo que ela procure minha mãe e conte tudo sobre o caso que teve com meu pai. Pelo que eu senti, essa mulher é capaz de tudo. Quando a gente pensa que nada mais no mundo pode nos surpreender, aparece uma diaba como essa no nosso caminho. Tenho medo de que ela acabe provocando até a separação dos meus pais. Já pensei também em ceder a sua chantagem, reatar o nosso caso, mas, sinceramente, só de pensar em voltar àquele velho estilo de vida, olha, me dá até embrulho no estômago. Porque apesar daquela carinha de anjo, bem lá no fundo, ela não passa, que Deus me perdoe, de um demônio. Maldita hora que essa tinhosa cruzou o meu caminho. Maldita hora que eu fui pra cama com ela. Porque até hoje, às vezes, só de lembrar de tudo que a gente fazia, olha, eu tenho que me segurar para não fraquejar, para não cair no pecado mais uma vez.